Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um programa O Poder da Fé. E como de costume, sempre inicio dizendo: o que é a fé para você? O que a fé representa para a sua vida? E a pergunta que eu deixo hoje: como você vê Jesus? Você vê Jesus das Escrituras, da Bíblia Sagrada, como um profeta? Ou como o Filho de Deus? Ou como alguém que foi enviado? Ou como mesmo os líderes daquela época da fé viram Jesus como um blasfemador? Essa é a pergunta que eu deixo para você. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, que tem ajudado que essa mensagem tem chegado a mais pessoas. Porque o intuito de tudo isso é alcançar vidas, é alcançar pessoas. Nós gravamos com este intuito, com esse sentimento dentro de nós, que pessoas vão ser alcançadas. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então é um meio que criamos para evangelizar, e você nos ajuda a compartilhar, a mandar para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua mãe, e ajude que esta mensagem chegue mais longe. E é com muita alegria que eu quero agradecer a todos que têm abraçado esta obra, este projeto que tem iniciado. É com muita alegria que eu agradeço a todos que têm ajudado que esta mensagem alcance vidas. Porque o nosso intuito nessa terra é que vidas se salvem, que pessoas ouvem falar de Jesus, falar o quão bom é entregar o coração para Jesus, é abrir o coração para o Espírito Santo. Queridos, e vamos ter uma participação especial do presbítero Leandro. Ele vai trazer uma mensagem de fé para o nosso coração, para a sua vida. Amém? Veja comigo aí. O que é que tinha em Nínive que Jonas não queria ir para lá? O que esse povo tem que Jonas não quer ir para Nínive? E a Bíblia diz que Nínive não era qualquer cidade. O próprio Jonas diz que levaria 3 dias para se alcançar todos os cantos de Nínive. E a Bíblia também diz no versículo 2 que Nínive era uma grande cidade. Quando você lê o capítulo 2, você vai se deparar com Jonas orando por consequência da desobediência de Jonas após ser lançado no mar. A Bíblia diz que Deus ordenou a um grande peixe para que tragasse a Jonas. E a Bíblia diz que esse grande peixe, ele leva Jonas nas profundezas, e ele vai orar, dizendo para Deus que na angústia ele se lembrou do Senhor. Também remontando a oração de Davi no Salmo 18, verso 6: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. E Ele me ouve. Porque como diz a palavra, que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. E angústia essa que era acompanhada de desobediência, presbítero Tiago. Mas Deus pune a Jonas, trazendo sobre ele o lançamento no mar e o peixe o tragando. E a Bíblia também diz no capítulo 3 que o grande peixe cospe Jonas em terra. E a Bíblia diz que Deus envia a Jonas de novo, dizendo: Jonas, não é porque tu subiu por 3 dias que a missão eu dei. Não é porque tu ficou escondido por 3 dias que eu cancelei a sua agenda. Aleluia. Você precisa se posicionar. Vai até Nínive de novo. E a Bíblia diz que veio pela 2ª vez a palavra, o verbo, a voz do Senhor dizendo: Jonas, vai, levanta-te e vai até Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela.
Já no capítulo 4, a Bíblia diz que a mensagem de Jonas dá frutos no leandro. E por dar fruto, a Bíblia diz que Jonas, ele questiona a Deus. É um texto que nós lemos. Mas para que ganhássemos tempo, nenhuma rápida pontuação de conceitos, no capítulo 1 nós temos o comissionamento e o chamado. Eu disse um dia que no capítulo 1, Jonas tem um chamado, um destino e um propósito. No capítulo 2, Jonas ora. No capítulo 3, Jonas vai a Nínive. No capítulo 4, Jonas se aborrece e ora. Então eu tenho um chamado, destino, propósito, oração na aflição e alguém que se aborrece pela benevolência que Deus faz. Qual é o problema de Jonas ou o problema do seu enredo? É que nós precisamos olhar para Nínive e entender o que está acontecendo com Nínive. Nínive, nesse tempo, a Bíblia diz que Jonas é um profeta de Jet-Éfer, pai de filho de Amitai, que era sacerdote no tempo onde Jeroboão II ele exerce o seu reinado sobre Israel. E a Bíblia diz que nesse tempo, em Nínive, estava colhendo do melhor. Olhe para mim. Nínive estava colhendo, senhoras e senhores, o melhor que eles tinham plantado. Nínive estava no apogeu, estava por cima. Nínive era uma cidade que foi colonizada por um homem chamado Ar-Sinopital. Esse rei fundou a Nínive, ou melhor, após Nimrod em Gênesis 10:10, quando cria Nínive ou constrói Nínive, esse rei Ar-Sinopital vai passar um tempo e ele vai colonizar Nínive e vai pôr em Nínive um sentido para a sua existência. Só para você ter uma ideia, em Nínive havia uma deusa chamada Ishtar. Essa mulher ou essa divindade, ela era venerada neste lugar. Lá em Nínive tinha idolatria. E a Bíblia também diz que uma das qualidades dos ninivitas era ser assassino por natureza. Eles matavam de graça, sem cobrar nenhum preço. Quando eles matavam ou pegavam alguém, pastor Fábio Neto, ou Neto, perdão, a Bíblia diz que eles pegavam esse indivíduo, colocavam ele na praça, arrancavam as suas vestes e despedaçavam mesmo diante da sociedade. Quando isso não acontecia, eles queimavam a pessoa viva, arrancavam parte dos seus corpos e colocavam estampado para que a sociedade vesse a situação do povo e temesse o rei. E é importante dizer que não há citação de nome de rei aqui. Há quem diga que Senaqueribe é quem está reinando. E nós conhecemos muito bem a história de Senaqueribe. E a Bíblia também vai dizer que além de haver idolatria, havia assassinato. E em meio a esse assassinato, havia uma prostituição, acompanhada de se satisfazer de forma mútua. Ou seja, é eu fazer algo para me beneficiar, sem olhar a necessidade do meu próximo. Quando Deus chama Jonas e fala para Jonas ir a Nínive, Jonas conhece Nínive, até porque a cidade de Jonas fica perto, aleluias, das residências da Palestina, não muito distante da cidade da Síria, ou da cidade de Nínive, pastor Edson. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Jonas, Deus envia, mas antes de Jonas ser enviado, Jonas compra uma passagem e toma uma direção oposta ao chamado que Deus dá a ele, porque o chamado é acompanhado de uma ordem. Ordem essa que Deus diz: se levanta e vá e pregue a grande cidade de Nínive. Por quê? Porque a sua maldade, ou na sua Bíblia está escrito que a sua malícia. O que Deus está dizendo? Jonas, eu vou te enviar um povo que são assassinos por natureza, são fornicários por natureza, são adúlteros por natureza, e também eles são, aleluia, alguém que pega o homem e mata por prazer. Eu vou te colocar na bacia dos lobos, vou te enviar como ovelha destinada ao matador, mas eu preciso que você vá e pregue. Só
Só que Jonas conhecia Nínive. Até porque não dizer que Jonas já passou por lá várias vezes. Existem 3 profetas que Deus levanta e que são contemporâneos de Jonas para que pregue a Nínive. São eles Jonas, aleluias, Miqueias, aleluias, e o profeta Naum. Juntando esses 3, a Bíblia diz que Deus, ele comissiona esses 3 profetas para pregar contra Nínive por causa da sua malícia. É homicídio, estou recapitulando. Era de forma idólatra que eles cultuavam a Estar. Eram de forma prostituição que eles ofendiam. Só que a Bíblia diz que Deus chama Jonas e dá uma ordem para Jonas. Olhe para mim. E nessa ordem de Jonas, Jonas conhece Nínive. Jonas tem parente em Nínive. Jonas tem amigo em Nínive. Jonas tem aliança em Nínive. Jonas olha para Nínive e pensa como eu e você pensa. Eu não posso ir lá, porque a mensagem é muito dura. E tem mais, se eu pregar isso para eles, eu gosto de muita gente, mas como tem gente que não vale nada lá, eu preciso que eu pregue, e na medida que eu pregue, Deus pune eles. Eu preciso que Deus trata com eles. Mas tem um problema, Jonas se afasta de mim. Por quê? Porque Jonas entende Deus. Jonas é filho de Amitai. Amitai é sacerdote. Jonas é hebreu, porque ele diz no capítulo 1. E ao ser hebreu, era estudado, conhecia a lei na mente, tinha ela na tábua do coração. Quando Jonas volta, aleluia, para não ir para Nínive e vai para Tarsis, há quem diga que Jonas é covarde, e eu digo que não. Há quem diga que Jonas é alguém que apostatou da sua fé, e eu digo que não. Até porque Jonas responde isso no capítulo 4, a partir do versículo 1. Deus olha para Jonas e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor tire a minha vida. Por quê? Porque eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo. Jonas está falando da natureza de Deus. Que natureza? Deus é bom. O próprio Cristo diz, quando alguém olhou para ele e disse: tu és bom, mestre, ele disse: não sou bom, até porque bom é só um, que é o Pai. E o próprio salmista também diz: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho Aleluia! Porque Deus só pode prometer algo eterno porque emana dele que é eterno. Glória a Quando Deus! eu prometo algo para a igreja, eu estou condicionando você a se apegar e criar expectativas sobre aquilo que eu falo. Mas eu sou homem, sou carne, a minha natureza é caída. Com o passar dos dias, pode o Leandro falhar, e ao falhar, eu posso fazer você tropeçar em cima da expectativa que você criou. Mas quando Deus dá uma ordem para Jonas, Jonas conhece Deus de tete a tete. Via Amitai, seu pai, cultuando mesmo no templo. Via o seu pai ensinando. Porque havia uma lei em Levítico que dizia: inculca a minha lei na mente dos seus filhos, para quando ele cresça, ele não se desvie dele. E o que Deus está dizendo? Porque o livro de Levítico é um livro para o sacerdócio, que Deus trata com o povo, mas primeiro com o sacerdote. E quem é o sacerdote? Aplicando para nós, é o líder, é o pastor, é a pastora, é o presbítero, é o diácono, é o obreiro. Deus trata com ele. Então quando Deus diz: inculca a minha lei na mente dos seus filhos, Deus está dizendo: sacerdote, dá um jeito de disciplinar sua filha. Não deixa ele andar de bermuda e querer vir aqui dentro de calça. Dá um jeito de disciplinar essa moça. Não deixe ela usar de vaidade e chegar no culto e viver de qualquer forma. Eu preciso que você inculca. O que é inculcar? É plantar, é colocar, é abrir e pôr para o lado de dentro aquilo, como disse o salmista: guardei a tua palavra, foi inculcada na tábua do meu coração. Para quê? Para que eu não peque contra ti. Aleluia! Glória a Deus! Jonas se levanta, estou concluindo, vai a Nínive. E ao ir em Nínive, a Bíblia diz que no decorrer da caminhada, Jonas se desvia, e você conhece a história. Vai até o povo, desce a Jope, compra a passagem,
sem compromisso nenhum, e diz: qual é o destino? E o marinheiro diz: é Tarsis. Ele diz: é para lá mesmo que eu vou, paga o tributo, entra no navio, e o texto diz que ele desce e entra para dentro do porão. E a Bíblia diz que Deus manda ao mar uma grande e terrível tempestade. Dobra essa atenção. Essa tempestade está sendo provocada, não é porque alguém está em desobediência somente, não é porque alguém resolveu tomar uma direção oposta, porque Deus queria trabalhar no meio daqueles que não serviam a Ele. Jonas se esconde, dizendo: aqui Deus não me vê, vou deitar no travesseiro. Esse negócio de pregar não funciona para mim, até porque para onde eu vou são assassinos, são idólatras, fornicários, e nem direito à salvação tem. Lá em Nínive tinha parceiros de Jonas que importunava ele, dizendo: para que você vai para o templo ajudar o teu pai? Tu fala que mal dele aqui o tempo todo. Jonas tinha alguém que inculcava e espetava o espinho na sua carne. Ele deita no porão, e a Bíblia diz que Deus sacode o mar. A Bíblia diz que Deus sacode o mar. Ao sacudir o mar, a Bíblia diz que quem estava no mar, eles clamam ao seu Deus. E o marinheiro inteligente diz: eu tenho uma planilha, olha para mim, eu tenho uma planilha, eu vou contar quanta gente que está aqui. Reúne todo mundo e está faltando alguém, por nome Jonas. Quando desce lá, está Jonas, o barco quebrando e Jonas dormindo. Eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, como alguém no ápice da desobediência consegue dormir? Mas esse sono de Jonas é um sono dito por Paulo, o sono da indolência, achando que tudo está bem, porque sou profeta, sou pastor, sou missionário, sou presbítero, tenho um chamado e a palavra. Agora eu vou me deitar, porque se eu sou escolhido, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não vai embora. Jonas, pensando nisso no porão, vai alguém lá e diz: rapaz, faz o seguinte, nós contamos aqui e percebemos que está faltando tu, então faz favor, clama ao seu Deus. E na medida que Jonas clamava, olhe para cá, a Bíblia diz que eles lançam sorte. E se lançar sorte, seria um apunhado de pedras que eles faziam uma espécie de jogatina, e ali eles escolhiam, ou melhor, a pedra sorteada caía sobre o indivíduo. Quando eles fazem a sorte, cai sobre Jonas. Jonas levanta a mão e diz: eu me vendo. O meu negócio aqui, eu entendo esse vento e esse mar socando contra o vento, contra o barco. Eu entendo por que está esse alvoroço todo. Jonas diz: eu estou errado, sou hebreu, ouvi a mensagem e corri para cá. Me desculpe, mas eu não vou ir para mim. A Bíblia diz que eles olham para Jonas e diz: Jonas, o que é que a gente faz contigo? Faz o seguinte, me amarra e lança no mar, porque logo a tempestade se aquietará. E a Bíblia diz que diante disso, Jonas afirma para eles: eu sou filho, ou melhor, sou vocacionado por Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E quando eles lançam Jonas ao mar, diz a Bíblia Sagrada, e não eu, que eles pegam e oferecem sacrifícios e votos a Deus. Olha o propósito na desobediência. Queridos, que eu tenho certeza que esta palavra, esta mensagem falou ao coração. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um episódio. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, pela vida desta pessoa, meu Deus, que foi alcançada através deste vídeo, deste programa. Pai, eu creio que o Espírito Santo, que é a semente, está sendo semeada, meu Deus. E eu tenho certeza, Deus, que essa semente vai brotar e vai se tornar uma árvore de muitos frutos, meu Deus. Abençoe, meu Deus, toda a área da vida desta pessoa, que seja a área sentimental, financeira, etc. Deus, e a melhor coisa, Pai, planta nela a semente do Espírito Santo. Porque o intuito, meu Deus, para que haja salvação, Pai, para que haja mudança de vida na vida desta pessoa, meu Deus. Eu oro e entrego eles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo programa.